Primeira história: o posto de gasolina que não existia. Meu nome é Jonas e rodo por este Brasil há mais de 25 anos. Já vi de tudo um pouco, mas nada se compara ao que me aconteceu numa madrugada no sertão da Bahia. Há uns 7 ou 8 anos, eu estava fazendo uma rota nova, tentando um atalho que um colega me indicou para economizar umas boas horas de viagem. O problema de atalhos, como todo caminhoneiro sabe, é que eles costumam nos levar para o meio do nada absoluto. E foi exatamente onde eu me encontrava. A estrada era de terra batida, mal sinalizada, e a escuridão era tão densa que os faróis do meu Mercedes-Benz 1620 pareciam ser engolidos por ela a poucos metros de distância. O silêncio era quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo barulho dos pneus no cascalho. Foi quando a luz do combustível começou a piscar. Um suor frio desceu pela minha espinha. Ficar sem diesel ali, no meio do nada, era uma sentença de horas, talvez dias, de espera e perigo. Forcei a vista na escuridão, rezando por um milagre. E então, como uma miragem, eu vi uma luz fraca, amarelada, piscando ao longe. Conforme me aproximei, a forma de um pequeno posto de gasolina com uma lanchonete ao lado se materializou. Parecia antigo, saído de um filme dos anos 60 ou 70. As bombas de combustível eram mecânicas, daquelas com ponteiros, e a placa de neon com o nome Posto Estrela Cadente falhava intermitentemente. A sensação de alívio foi tão grande que ignorei a estranheza do lugar. Um frentista magro e encurvado, vestindo um macacão sujo de graxa, saiu de uma pequena cabine. Ele não disse uma palavra, apenas apontou para a bomba de diesel. Enquanto ele abastecia, decidi entrar na lanchonete para tomar um café. O lugar era ainda mais estranho por dentro. O chão de ladrilhos xadrez estava gasto. As banquetas de couro vermelho estavam rasgadas e uma jukebox empoeirada. Num canto, tocava uma música antiga e melancólica. Havia umas 3 ou 4 pessoas sentadas, todas em silêncio, olhando para o vazio. Ninguém olhou para mim quando entrei. A garçonete, uma mulher de meia idade com um olhar cansado, me serviu um café sem que eu precisasse pedir. O café era amargo e o pão com manteiga que pedi tinha um gosto estranho, velho. Eu estava ansioso para sair dali. Paguei em dinheiro e o frentista me entregou uma nota fiscal escrita à mão, num papel amarelado e quebradiço. Antes de eu entrar no caminhão, ele segurou meu braço. Sua mão era fria como gelo. Ele olhou fundo nos meus olhos e disse, com uma voz rouca que parecia não ser usada há anos: "Moço, segue reto. Não olhe para trás, até chegar no asfalto. Por nada nesse mundo." Aquele aviso me gelou até os ossos. Entrei na cabine, dei a partida e saí cantando pneu. Dirigi por uns 15 ou 20 minutos, o coração martelando no peito, a advertência do homem ecoando na minha cabeça. A curiosidade, no entanto, era mais forte que o medo. Que mal pode ter? Pensei. Diminuí a velocidade e olhei pelo retrovisor. Não havia nada, absolutamente nada. Nenhuma luz, nenhuma construção. Apenas a mesma escuridão e a estrada de terra que se estendia para trás. Parei o caminhão
incrédulo. Desci e olhei para trás com meus próprios olhos. O posto de gasolina, a lanchonete, as luzes, tudo havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Desesperado, olhei para o painel. O ponteiro do combustível estava na reserva, exatamente onde estava, antes de eu supostamente abastecer. O motor começou a falhar. O pânico tomou conta de mim. Foi quando peguei a nota fiscal no bolso. A tinta estava borrada, mas a data era legível. 17 de maio de 1971. Eu fiquei ali, parado na escuridão, com um papel de mais de 40 anos na mão, o motor morrendo, e a certeza de que eu havia sido atendido por fantasmas. Tive que esperar o sol nascer para um fazendeiro me encontrar e me ajudar. Nunca mais tentei pegar um atalho na minha vida. Segundo o relato, a carga que sussurrava teve um frete, apenas um, em toda a minha carreira, que quase me fez abandonar a profissão. Eu me chamo Ricardo, e na época era um motorista relativamente novo, com uns 5 anos de estrada. Eu era conhecido por ser pontual e discreto, e por isso uma empresa de logística me contratou para um serviço especial. A carga era um container frigorífico de 20 pés, pequeno, mas o valor do frete era 3 vezes o normal. As instruções eram rígidas. Pegar o container lacrado em um galpão isolado em mato grosso e levar até um porto em Santos, sem paradas desnecessárias e sob nenhuma circunstância, em hipótese alguma, violar os lacres ou tentar averiguar o conteúdo. O homem que me contratou era sério, usava terno e não deu nenhum detalhe. Apenas enfatizou que o conteúdo era sensível ao tempo e à curiosidade. Peguei o container. Estava frio ao toque, como esperado, e o motor da refrigeração zunia constantemente. Os primeiros 2 dias de viagem foram normais. A solidão da estrada, o rádio tocando moda de viola, a paisagem monótona do cerrado. Foi na 3ª noite que as coisas começaram. Eu estava parado em um pátio de posto para dormir um pouco. No silêncio da cabine, por cima do zunido do motor do container, ouvi algo. Um som baixo, quase imperceptível. Parecia um sussurro. Ignorei, pensando ser o vento ou minha mente cansada pregando peças. Na noite seguinte, o som voltou um pouco mais claro. Não era uma voz, mas várias. Sussurros fracos, sobrepostos, indecifráveis. Parecia vir de dentro do container. Parei o caminhão no acostamento e desci para verificar. Dei umas batidas na parede de metal. O som parou. Os lacres estavam intactos. O motor zunia normalmente. Estou ficando louco, disse a mim mesmo. Mas, a partir daquele ponto, o inferno começou. Os sussurros se tornaram uma constante sempre que havia silêncio. Ficavam mais altos e mais nítidos à noite. Comecei a distinguir palavras soltas em uma língua que eu não entendia. Eram sons guturais, sibilantes. Não conseguia mais dormir. Passei a dirigir direto, movido a café e pavor. O zunido do motor da refrigeração parecia um zumbido sinistro que tentava abafar as vozes, mas não conseguia. Na 5ª noite, o pior aconteceu. Eu estava atravessando o interior de São Paulo, exausto,
quando os sussurros mudaram. Pararam de falar na língua estranha e começaram a sussurrar o meu nome. Edson. Era um coro de vozes gélidas e arrastadas, vindo diretamente das minhas costas. O pânico foi tanto que quase joguei o caminhão para fora da pista. Parei bruscamente no acostamento, o coração parecendo que ia explodir. Gritei para o container: "O que vocês querem? Quem são vocês?" A única resposta foi o silêncio, seguido por uma risada baixa e coletiva que pareceu arranhar o interior do metal. A tentação de pegar um pé de cabra e arrebentar aqueles lacres era imensa. Eu precisava saber o que ou quem estava ali dentro. Mas o medo do que poderia libertar era ainda maior. Cheguei em Santos parecendo um zumbi. Mal conseguia falar. Os homens que receberam a carga não me fizeram perguntas. Apenas verificaram os lacres, desengataram o container e me mandaram para o escritório para receber. Recebi meu pagamento e saí daquele porto como se o diabo estivesse nos meus calcanhares. Nunca perguntei o que havia naquele container. Nunca mais aceitei um frete especial. Até hoje, quando a noite está muito quieta na estrada, às vezes ainda acho que ouço sussurros no vento, e eles ainda parecem saber o meu nome. Terceiro relato: Olhos na escuridão da Transamazônica. Meu nome é Valdir. Sou do tipo que os colegas chamam de bruto, criado no volante de um Scania, transportando madeira na Amazônia. Medo para mim era atoleiro, bicho peçonhento e pirata de estrada. Nunca acreditei em assombração, visagem, mapinguari, nada disso. Para mim, era tudo história de gente com a cabeça fraca. Essa minha certeza acabou numa noite chuvosa, num ramal esquecido que liga a nada com lugar nenhum, perto da fronteira com o Pará. A chuva caía como um dilúvio, transformando a estrada de terra num rio de lama vermelha. Meu caminhão, um gigante carregado com toras de ipê, patinou e o motor morreu. Tentei dar a partida umas 10 vezes. Nada. O motor de arranque tinha ido para o espaço. Naquela situação, só havia uma coisa a fazer: esperar o dia amanhecer e a chuva passar. Sem sinal de celular, sem rádio, a centenas de quilômetros da civilização. Tranquei as portas, fechei as janelas e tentei dormir. Mas um sentimento estranho começou a tomar conta de mim. Uma sensação pesada de estar sendo observado. Abri uma fresta da cortina da cabine e olhei para a escuridão da floresta. Não se via nada além da cortina de água e da massa negra da vegetação. Foi então que os vi. 2 pontos de luz amarelada, brilhando na escuridão, a uns 50 metros da estrada. Onça, pensei. Peguei minha espingarda calibre 12, só por precaução. Mas os olhos estavam altos demais para ser uma onça. Eram da altura de um homem. E eles não piscavam. Ficaram ali, parados, me encarando. De repente, um segundo par de olhos apareceu ao lado do primeiro. E depois um terceiro. Em poucos minutos, havia pelo menos uns 6 ou 7 pares de olhos brilhantes, todos fixos no meu caminhão, todos altos demais. O som da chuva abafava tudo, mas eu podia jurar que ouvia um estalo de galho, um som pesado, como se algo grande estivesse se movendo na mata. O medo,
um tipo de medo que eu nunca tinha sentido, um medo primitivo, começou a subir pela minha garganta. Aquilo não era animal, não era gente, era outra coisa. Passei a noite inteira acordado, com a espingarda no colo, tremendo como uma vara verde. Os olhos não se moveram, ficaram ali, vigiando, como sentinelas do inferno. Perto das 4 da manhã, um dos pares de olhos se moveu. Ele veio na direção do caminhão, de forma lenta, deliberada. Eu não conseguia ver o corpo, apenas os olhos se aproximando. E então eu ouvi o som, um arranhão longo e agudo no metal do baú. O som de garras enormes raspando na lataria. Levantei a espingarda mirando na direção do som, mas não atirei. O que adiantaria? O que quer que esteja lá fora é grande e forte, pensei. Um segundo arranhão veio, dessa vez na porta do meu lado. Eu podia sentir a vibração. Rezei todas as orações que minha mãe me ensinou na infância. Assim que os primeiros raios de sol começaram a clarear o céu, os olhos recuaram um por um, desaparecendo de volta na densidade da floresta. Esperei o sol estar alto para criar coragem de descer. A lama ao redor do caminhão estava toda remexida. Havia pegadas, mas não pareciam com nada que eu já tivesse visto. Eram enormes, com 3 dedos longos e garras afiadas. Na lateral do meu caminhão, havia marcas de garras profundas que rasgaram a pintura e amassaram o aço como se fosse papel. Consegui fazer o motor pegar no tranco e sair dali o mais rápido que pude. Contei a história num armazém na cidade mais próxima. Os mais velhos me olharam com uma mistura de pena e medo. Disseram que eu tive um encontro com os guardiões da mata, seres antigos que protegem a floresta de quem tira mais do que deve. Nunca mais voltei para aquela região. Hoje, quando a noite cai na estrada, eu não temo mais os ladrões. Eu temo a escuridão e os olhos que podem estar me observando de dentro dela. Quarto relato. A Dama de Vermelho da BR-116. A BR-116, que a gente chama de Rodovia da Morte, tem mais cruzes na beira da estrada do que placas de sinalização. Eu sou o Carlos e por 40 anos essa foi minha casa. Já vi acidente feio, já vi colegas se perdendo, mas o sobrenatural era algo que eu só ouvia nos contos de pátio de posto. Para mim, fantasma era saudade de casa e cansaço acumulado. Minha opinião mudou para sempre numa noite de neblina na Serra do Cafezal. A neblina era tão espessa que parecia que eu estava dirigindo dentro de um copo de leite. Os faróis do meu Volvo mal iluminavam 5 metros à frente. Eu ia devagar, com a atenção redobrada, quando vi a silhueta de uma pessoa no acostamento. Era uma mulher, e ela usava um vestido vermelho vibrante, que contrastava de forma assustadora com o cinza da neblina. Era uma visão tão improvável, tão fora de lugar, que minha primeira reação foi pensar que era uma armadilha, uma isca para um assalto. Mas ela estava sozinha, parecia frágil e acenava com desespero. Contra todos os meus instintos, parei o caminhão um pouco mais à frente. Ela correu até a minha porta. Era jovem, bonita, mas tinha uma palidez mortal e os olhos arregalados de pavor.
Meu carro quebrou logo ali atrás na curva. Você pode me dar uma carona até o próximo posto, por favor? Ela pediu com a voz trêmula. Algo nela me dizia para não deixá-la entrar. Havia um frio que emanava dela, um silêncio que a envolvia apesar de sua voz. Mas como negar ajuda a alguém naquela situação? Abri a porta. Ela subiu e se sentou no banco do carona. Obrigada, foi tudo que disse. O trajeto foi em silêncio absoluto. Eu tentava puxar assunto, perguntar o que tinha acontecido, mas ela só olhava para a frente, para a estrada que sumia na neblina. Notei que ela não tinha bolsa, não tinha nada. Apenas o vestido vermelho, que estava impecavelmente limpo, sem nenhum sinal da garoa ou da sujeira da estrada. E ela estava fria. O ar ao redor dela na cabine parecia ter caído uns 10 graus. Eu sentia um arrepio constante na nuca. Depois de uns 10 quilômetros, que pareceram uma eternidade, ela apontou para uma pequena entrada de terra. É aqui. Pode me deixar aqui? Disse ela. Eu estranhei. Aqui? Mas não tem nada aí, moça. O posto fica a mais uns 5 quilômetros. Eu moro aqui perto. Ela insistiu, com uma firmeza que me assustou. Por favor, pare aqui. Parei o caminhão. Ela abriu a porta e desceu. Antes de fechar, se virou para mim e deu um sorriso triste. Não corra muito nessa serra. Ela é traiçoeira. E então ela se virou e caminhou para a escuridão daquela entrada de terra, sendo engolida pela neblina em segundos. Segui viagem, perturbado, no posto de gasolina, enquanto tomava um café para aquecer a alma. Contei o ocorrido ao frentista, um senhor que trabalhava ali há décadas. Ele ouviu tudo em silêncio, o rosto perdendo a cor. Quando terminei, ele suspirou e disse: Meu filho, há uns 20 anos, uma moça, noiva, morreu exatamente naquela curva. Ela estava indo encontrar a família para os últimos preparativos do casamento. Perdeu o controle do carro na neblina e caiu na ribanceira. Estava usando um vestido vermelho que tinha ganhado de presente do noivo. Ele me olhou fundo nos olhos. De vez em quando, ela ainda aparece, pedindo carona, tentando terminar a viagem que nunca conseguiu completar. Você não foi o primeiro e nem será o último a dar carona para a dama de vermelho. O café que eu segurava caiu da minha mão. O frio que senti na cabine não era da neblina. Era o frio da morte sentado ao meu lado.